Eu acho engraçado. Semana que tem lista, eu fico vendo lá o número de visualizações da gravação da aula é maior do que o número de alunos. Eu chegou até 54 visualizações. Eu fico boba com isso. Mas a aula geralmente fica mais vazia, né? É... Bom, é o seguinte. Então, sexta-feira, nós vamos ter um teste, né? Aí, esse teste vai ser sobre o material dessa semana, que é produto escalar, cálculo do ângulo e projeção ortogonal. Esse teste, ele vai ser estilo aquelas questões que eu passo no quiz para vocês. Ou então aquelas questõezinhas extras que eu trazia nas outras semanas, sabe? É aquele estilo. A diferença é que no teste, assim como o quiz, ele tem um tempo finito, né, para resolução das questões. Então, esse teste, eu fiz um banco de questões, eu criei um banco de questões no Cigar em 4 categorias. A primeira categoria chama produto escalar, a segunda, ângulos e normas, a terceira, projeção ortogonal e a quarta, questões de VOF. Então, para cada uma dessas 4 categorias, eu coloquei, por exemplo, 100 questões diferentes. Então, tem 100 questões diferentes para projeção ortogonal, 100 questões diferentes para o cálculo do produto escalar e análises. Então, tem uma infinidade de questões diferentes em cada categoria. Cada categoria vai ser transformada em um teste no CIGA. Então, vocês terão 4, digamos assim, subtestes no CIGA. E aí, dessas 100 questões que eu criei, eu vou mandar sortear, por exemplo, uma para cada uma. Então, cada um da turma vai fazer uma questão diferente sobre cada um daquelas categorias que eu citei. O teste vale 5 pontos. Se eu escolher só uma questão para cada um, então cada questão vai valer 1,25, ok? E assim, cada categoria, todo teste vai poder ser realizado no período da aula. Então, é de 4h40 até 16, até 18h20. Então, nesse período da aula, vocês podem resolver. A partir do primeiro acesso, então, quando você entra na questão da categoria 1, vocês terão 5 minutinhos para resolvê-la. Aí vocês vão lá, resolvem, enviam e pronto. Aí entram na outra questão. Aí vocês, a partir do momento que vocês abrem, vocês terão mais 5 minutinhos para resolver. E vai ser assim cada uma das questões. É como se fosse 4 testes de uma questão. Isso mesmo. Separados. Eu tive que separar para eu ter o controle de cada um fazer uma questão de cada categoria, de cada tópicozinho. Tá bom? É porque senão ia ser aleatórios, né? Podia sair tudo de uma. Entendi. Exatamente. No CIGA, eu não consigo falar assim, eu quero 2 questões para cada uma, em um único teste, falar 2 questões desse tipo, 3 do outro, eu não consigo. Então, por isso que eu tenho que criar subtestes, tá bom? Ok. Bom, a minha proposta, acabei de aplicar o teste ali para os alunos da outra turma, estou vendo aqui, o teste não, o quiz. A minha proposta para agora vai ser passar o quiz que faltou na aula passada. Então, eu já vou colocar aqui o link dele para a gente começar a aula. E ele é bom para a gente tirar as dúvidas que ficaram faltando, tá? Sobre a matéria passada, para vocês fazerem o teste bem feito agora. Então, podem clicar aí nesse link. Luiz Wagner, você que chegou agora, clica nesse link aí, que eu coloquei o quiz. Então, nós vamos começar essa aula com o quiz da matéria da semana passada, tá bom?
Ô, gente, eu não compartilhei minha tela ainda não, né? Achei que eu já tinha compartilhado. Faltando, acho que só o Luiz entrar. Eu já vou iniciar, ele não vai sair prejudicado, não. O tempo é contagem individual. Já vi, Luiz, vi que você entrou. Ok. Em geral, vocês estão indo muito bem, hein?
O pessoal está quase acabando, tá? É só aguardar quem está quase acabando. Ok. Olha aqui na tela quem já acabou. Em geral, fomos muito bem. Ainda tem algumas pessoas terminando. Quem já acabou? O que achou do quiz? Eu fiquei com dúvida em uma questão, professora. Qual? Pode falar. Falava lá que o vetor tinha mesmo. Deixa eu olhar aqui, tá vendo? Até anotei. Tinha mesma norma, direção e sentido contrário. Pelo que eu entendi, ele seria um vetor simétrico. Aí lá não tinha essa opção. O simétrico é quando eles têm a mesma norma, mesma direção e mesmo sentido. Eles são opostos, né? Isso. Vamos lá. Luiz, você está fazendo ainda? Sim, estou fazendo. Tá, o Luiz ali. Pressionando, hein, Luiz? Eu vou te pressionar. Última Tá, questão. Última questão. só esperar o Luiz, que aí eu vou dar um print, tá, pessoal, das dúvidas suas. Professor, eu também tive dúvida nenhuma. Em qual, Guilherme? Eu vou mandar o print dela aqui. Tá bom. Finalizado, professor. Finalizado? Então tá. Sim. Ok. Peraí. Finalizei o quiz aí para vocês. Então, primeiro lugar ficou Leonardo, segundo Eva, terceiro Guilherme. Eu vou, só um minutinho que eu vou pegar as questões do quiz e vou colocar aqui na tela para vocês me falarem quais foram as dúvidas. Richard e Guilherme, quais foram as questões? Olhem aqui, por favor. O meu é a distância de 2 pontos. Essa aí, ó, a 6, 6. né? A minha tá em cima. A 5? Não, tá mais para cima. Ah, tá. É a 2. A 2, tá bom. Vou colocar aqui no nosso quadro. Mais alguma? Então, vamos lá. Tá, essa aqui primeiro é a 5. A distância entre os pontos A e B pode ser representada por... Então, nós temos 2 pontos. Eu tinha marcado aquela que é a norma do vetor AB. Isso. Só que a resposta é a... Na verdade, que para mim daria a mesma coisa, né? Porque o vetor AB é B menos A. E a resposta ele deu que é B menos A. Deu como B menos A? É. Peraí, então. Não, foi o contrário. Ah, não, ao contrário isso. Eu marquei que é a norma do vetor AB, só que a resposta foi B menos A. Isso. É o contrário, né, não? Não, é isso É o mesmo. contrário. A resposta é a norma do vetor
A resposta é a norma do vetor. Isso. Só que eu marquei B menos A. Então, vou te explicar o erro, tá? Mas é porque tá entre os negocinhos, né? Como é que chama? De norma, né? Isso. É o seguinte, quando a gente calcula as componentes de um vetor AB, isso aqui, na verdade, ele é o vetor OB menos o vetor OA. Vou tentar explicar. Eu tenho aqui a origem do nosso sistema. Aí a gente tem os pontos A e os pontos B. A partir da origem, a gente consegue identificar o vetor OA, a gente consegue identificar as componentes do vetor OA e as componentes do vetor OB. Por quê? Porque OA e OB são dois vetores que têm ponto inicial na origem. Então, daqui, a gente identifica as componentes do vetor OA coincidem com as coordenadas do ponto A. E as componentes do vetor OB coincidem com as coordenadas do ponto B. Então, nesse sentido, olha, a gente pode ver, olha, o vetor OA mais o vetor AB coincide com o vetor OB. Por isso que as componentes do... Então, daqui a gente tem, ó, OA mais AB é igual a OB. É daqui que a gente tira aqui o vetor AB. Peraí, que travou aqui para mim. Só um minutinho, tá? Destravou. Não, tá travado ainda. Daqui que a gente tira que as componentes do vetor AB, elas coincidem com as componentes do vetor OB menos o vetor OA. Isso aqui a gente fez lá na videoaula. Só que como o vetor OB e o vetor OA têm ponto inicial na origem, então as componentes do vetor OB coincidem com as coordenadas do ponto B. E as componentes do vetor OA coincidem com as coordenadas do ponto A. Então, isso aqui é uma simbologia para encontrar as componentes do vetor AB. Toda vez que a gente coloca norma é o comprimento de um vetor. Então, por isso que aqui a resposta certa é essa aqui, a norma do vetor AB, que é a distância entre os pontos A e B. Aqui, olha, B menos A, na verdade, são coordenadas de ponto. Por isso que a gente não pode falar assim, norma de coordenadas de ponto. Se eu tivesse, tem tipo assim, a gente fala assim, grosseiramente falando, as componentes do vetor AB é igual a B menos A. Mas, na verdade, elas coincidem com as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Ficou claro a delicadeza disso? Entendi. Ok? Uhum. Então tá. Professora, deixa eu Oi. tirar uma dúvida sobre norma com você. Eu aprendi, há um tempo atrás, que isso era módulo. Módulo é de número real, aqui na nossa bibliografia, tá bom? Toda vez que a gente fala norma, é a distância de um número real até a origem. Ele pode ser um número na reta real, no plano real, no R3, no R4, no R20. Então, módulo é de um número, tá bom? E de vetor é o comprimento dele, a gente chama de norma. É só para ter essa delicadeza de diferenciar quando é de um número real e quando é de um vetor, tá bom? Entendi, obrigada. Tem bibliografia que adota módulo de vetor. Lá na física, no ensino médio, em geral, a gente vê assim, né? Mas aqui a gente adota essa nomenclatura Eu diferente. aprendi mesmo sendo para vetores, eu aprendi como módulo. Um módulo. É questão só de bibliografia mesmo, tá? Beleza, vamos à dúvida do Richard agora. Olá, Glauco. Seja bem-vindo. Glauco chegou foi agora, não foi? Alguém saiu e alguém Oi, chegou. professora. Acabei de chegar. A joia, né? Beleza. Então, vamos lá.
Se dois vetores têm a mesma direção, mesma norma e sentidos contrários, então eles são? Vai ser Qual que o foi símbolo oposto. oposto? Qual que foi sua dúvida aqui, Richard? É porque parece que eu marquei o oposto e não tinha computado como certo. Aí eu fiquei na dúvida por causa disso. Você colocou oposto e não deu como certo? É Sim, isso? Então, peraí, que eu vou descobrir aqui. confere se eu estou enganado. Tá certo, é só o oposto mesmo. Mas deve ser o que eu vi errado, então. Ou então o sistema ficou de marcação com você. Não sei, pode ser. E aí, pessoal, dúvidas sobre a matéria da semana? Vamos lá? Eu tive dúvida na lista. Vamos lá. Só um minutinho que travou aqui para mim. Não sei o que acontece. Sempre na segunda aula trava. Tá Minha cansado? tela... o computador cansa. Deve ser que esquenta, né? Meu Deus. Peraí, eu vou ter paciência e vou esperar. Só um minutinho. Dá um Ctrl Alt Del para ver o que tá travando, que abre aquela tela. Aí, já recuperou. Na próxima eu vou fazer isso. Então, só para ajudá-los, essa dúvida sobre o quiz. Ok. Agora, dúvidas sobre o conteúdo da semana. E aí, quais foram as dúvidas de vocês? Já pode perguntar da lista já? Ou do exerdar de... Peraí que eu tô achando que... Estão vendo a tela atualizada ou não? Parecendo que tá dando problema? Tá, eu vi o que você escreveu ali, dúvidas sobre o negócio da semana. Então deu, tá certo. Pode perguntar. É a questão 3, é a primeira que eu tive dúvida. Qual mais? Porque, tá, é a 6C, Vou copiar tudo e depois a gente faz, tá? Qual mais? a 7. Qual mais? As Professor, a demais são só 9. essas. A minha é a 3 também, que eu fiquei com dúvida. E a 9. A 3 e a 9? A 3 o Tá. Guilherme também ficou com dúvida nela. Uhum. Mais alguém? Vamos embora discutir. Vamos lá. Essa questão 3 apresentou dois vetores e pediu para mostrar que esses dois vetores são ortogonais ao vetor U. E esse vetor U é um vetor qualquer de componentes AB, onde A e B são números reais. Então, antes de falar sobre isso, eu vou vir aqui na teoria rapidamente para poder discutir algumas coisas com vocês. Então, é o seguinte: dados dois ângulos, a gente sempre pode escolher representantes deles com mesmo ponto inicial, com mesma origem. Ai, esse sobre aqui ficou agarrado, ele não apaga.
Mas aí, com esses representantes tendo a mesma origem, a gente consegue analisar o ângulo entre os vetores. Então, sempre é possível calcular e analisar o ângulo entre dois vetores. Então, quando os vetores, tá aqui, ó, nesse caso, têm mesma direção e mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero. Quando eles têm mesma direção, porém sentidos opostos, o ângulo entre eles é π. Pode ser que o ângulo entre eles seja de 90 graus, então eles são dois vetores ortogonais. Pode ser que o ângulo seja menor que 90 graus, então o ângulo é agudo. Ou pode ser que o ângulo seja maior do que 90 graus. E nesse caso, o ângulo é chamado de obtuso. Ok? Ok. Então, a variação do ângulo entre dois vetores é de 0 a π, e nos casos em que os ângulos são 0 ou π, os dois vetores são paralelos. Então, um vetor pode ser escrito como alfa vezes o outro. No caso em que o ângulo é 0, o alfa é positivo. E no caso que o ângulo é π, eles têm sentido opostos. Então, o alfa é negativo. Beleza. Então, sempre que a gente tem dois vetores, a gente também pode calcular o produto escalar entre eles. O produto escalar é uma operação entre dois vetores, cujo resultado é um escalar, é um número real. Então, por isso que tem esse nome. O símbolo de produto escalar é bolinha. Então, a gente lê produto escalar de V por W, ou V escalar W. A gente nunca pode falar V vezes W, tá? É errado. A definição de produto escalar é essa daqui. Então, no primeiro caso, se um dos vetores forem iguais a zero, a gente define o produto escalar entre eles como sendo zero. Desculpa, se um dos vetores for igual ao vetor nulo, a gente define o produto escalar entre eles como sendo zero. Agora, se ambos os vetores forem não nulos, significa que existe um ângulo entre eles. Então, se ambos os vetores forem não nulos, a gente vai definir o V escalar W como sendo a norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, ok? Então, essa fórmula aqui é para o caso em que ambos os vetores são diferentes do vetor nulo. Daqui, a gente pode fazer algumas observações dessa relação. Então, o produto escalar de V com W, ele é o produto da norma de V pela norma de W e pelo cosseno do ângulo entre eles. A norma de um vetor pode ser negativa, pessoal? Não. Não, né? Porque a norma é um comprimento. Então, o comprimento de um vetor é sempre maior ou igual a zero. Aqui, nessa nossa análise, a gente está assumindo que os vetores são não nulos. Então, nesses dois casos, a norma deles é sempre maior do que zero. Nem pode ser igual a zero, porque a gente está assumindo que os dois vetores são não nulos. Então, o sinal de V escalar W, se ele é igual a zero, maior do que zero ou menor do que zero, vai coincidir com o sinal do cosseno de θ. Concordam? Ou seja, Sim. V escalar W é igual a zero se somente se o cosseno de θ é igual a zero. V escalar W é negativo se somente se o cosseno de θ é negativo. E V escalar W é positivo se somente se o cosseno de θ é positivo. Então, agora, vamos construir aqui o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, centrada na origem. Ela tem raio 1. Esse eixo horizontal, ele representa o cosseno do ângulo θ. E o eixo vertical representa o seno do ângulo θ. Então, daqui a gente consegue fazer algumas análises. Por exemplo, se eu pegar... A gente sempre vai analisar o ângulo em relação a esse lado positivo do cosseno de θ.
tá? No sentido anti-horário. Então, por exemplo, se eu tiver esse ângulozinho que eu determinei aqui, o cosseno dele vai ser esse valor aqui, que está entre 0 e 1, e o seno dele vai ser esse valorzinho aqui, que está entre 0 e 1. Em particular, a gente consegue fazer algumas análises mais gerais. Daqui, olha, qual é o ângulo que o cosseno de θ é 0? 90 graus. Isso. Então, o ângulo entre dois vetores, a gente já viu que ele varia só de 0 até π. É só essa parte de cima aqui de ângulos que a gente está analisando. E nessa parte de cima, olha, o ângulo que tem cosseno igual a 0 é esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, certo? Então, daqui a gente tira a primeira grandíssima aplicação do produto escalar. O produto escalar entre dois vetores é 0 se e somente se o ângulo entre eles é de 90 graus, ou seja, se e somente se esses dois vetores são ortogonais. Então, lá naquela questão 3 que vocês trouxeram a dúvida, pediu para verificar que dois dados vetores são ortogonais. Ou seja, que o ângulo entre eles é de π sobre 2. Como que a gente vai ter que verificar, então? Oi. Ele seria somente para π sobre 2 ou também para o 270? Não, porque o ângulo entre dois vetores, a gente já viu que só varia de 0 até π. O 270 seria esse ângulo aqui, olha. A gente não tem esse ângulo entre vetores. A gente sempre assume o menorzinho ângulo. Ah, sim. Por exemplo, se eu pegar esse vetor aqui e esse aqui, a gente sempre escolhe como sendo o menorzinho, que é π sobre 2 aqui nesse caso, e não o grandão. Ok? Ok. Professor, Oi. nessa questão eu fiz o produto escalar igual a 0. Só que eu fiz a multiplicação, aí deu AB menos BA igual a 0, só que eu não sabia se isso era a resposta que provava. Aham. Por quê? É justamente Foi por tão conta assim, dessa... tipo assim, eu cheguei nessa resposta e falei, tá, mas isso aqui já prova, eu fiquei na dúvida. Sim, e daqui a pouco eu vou te explicar a importância daquele exercício, tá bom? Vou só terminar aqui essa observação para pegar carona, depois a gente vai lá para o exercício e eu vou explicar a importância dele. Então, pessoal, dados os dois vetores, se o produto escalar entre eles der 0, significa que eles são ortogonais. Ou, se eu tenho um exercício assim, sabendo que os dois vetores são ortogonais, então eu já sei que o produto escalar entre eles dá 0. É isso que está aqui nessa primeira observação, tá bom? Na segunda observação, a gente tem que o produto escalar é negativo, se somente se o cosseno do ângulo entre os dois vetores é negativo. Vamos analisar isso? Para quais ângulos o cosseno é negativo? O cosseno é negativo nesses valorzinhos aqui, ó. Maior que π sobre 2. Isso. Então, esses ângulos aqui, olha, em que varia de π sobre 2 até π, o cosseno deles é negativo. Então, daqui a gente tem que é π sobre 2, sem incluir ele, θ, até π. Então, significa que sempre que o ângulo é maior do que π sobre 2, ele é um ângulo obtuso. Então, daqui a gente também chega a uma conclusão, que dois vetores formam um ângulo obtuso se e somente se o produto escalar entre eles é negativo, ok? Ok. E quando que o produto escalar entre dois vetores é positivo? Quando o ângulo é menor que π sobre 2. Isso. Aqui minha tinta não está atualizando. Deixa eu apertar um F5, ver se atualiza. Atualizou. Então, para esses ângulos aqui, olha, de 0 até π sobre 2, o cosseno deles é positivo. Então, vai ocasionar que o produto escalar entre os dois vetores que tem esse ângulo é positivo. Ok?
Então, sempre que o ângulo entre dois vetores é agudo, ou seja, menor do que 90 graus, então, o ângulo entre dois vetores é agudo, menor que 90 graus, somente se o produto escalar entre eles é positivo. Então, pode ser que tenha uma questão assim, verifique, dados dois vetores, marque a resposta correta. O ângulo entre eles é reto, agudo ou obtuso. Então, basta analisar o sinal, né? O resultado do produto escalar entre eles. Ok? Ok. Essa última observação aqui desse momento é o produto escalar de V com V. Qual que é o ângulo de V com V? Zero. É zero. Então, se eu substituir aqui, ó, V escalar W, se no lugar de W eu substituir por V, como que vai ficar aqui essa relação? Norma do primeiro. Então, no lugar de W eu vou colocar V. Vezes o cosseno de zero. Quanto que dá o cosseno de zero? O ângulo zero está aqui. Vai dar 1. Dá 1. Então, o cosseno de zero é igual a 1. Então, daqui a gente tira uma outra relação que, às vezes, é útil também. Que a norma que o quadrado da norma de um vetor pode ser também calculado pelo produto escalar do vetor com ele mesmo. Ok? Ok. Beleza, vamos voltar lá para o exercício. Então, aqui, eu vou dar nomes para esses vetores. Eu vou chamar esse vetor aqui de V e esse outro de W. Aí pediu para mostrar que V é ortogonal a U e W também é ortogonal a U. Como que eu faço para mostrar que V é ortogonal a U? Produto escalar é igual a zero. Isso, a gente calcula o produto escalar entre eles e verifica que dá zero, ok? Então, vamos lá. V escalar U. Então, é igual. Implica... V é ortogonal a U se somente se V escalar com U é igual a zero. Vamos calcular. Então, V escalar U vai ser menos AB, ó, menos B, vírgula A, produto escalar com U, que é AB. Quanto que dá esse produto escalar? Menos B, que multiplica A, Uhum, mais A, que multiplica B. isso. Então, deu zero, né? Então, de fato, a gente calculou o produto escalar entre eles e viu que deu zero. Portanto, V é ortogonal a U. Gente, essa questãozinha é super simples, mas ela é de grande importância. Utilizando essa, observem, o vetor U é AB, qualquer. Então, se eu trocar a ordem de AB, ficar BA, e trocar o sinal de um desses dois, vai ficar menos BA ou A e menos B, a gente produz um vetor ortogonal a U. Então, exemplo. Por favor, me apresentem um vetor que é ortogonal ao vetor 2 e 3. 3 e 2? Não. Olha, se eu fizer o Menos 2 produto e 3? escalar. Não, não é Se só eu fizer não, não é só trocar o lado. trocar o lado e trocar o sinal de um deles. Ah, tá. Entendi, Olha, entendi. AB, aí ficou menos BA ou B e menos A. Entendi. Então me fala, como que fica? Então pode ser um menos 3 e 2. Então pode ser o menos 3 e 2 ou 3 e menos 2. Entenderam a importância dessa questão? Entendi. Em vários momentos mais para frente do curso, a gente vai precisar produzir um vetor que é ortogonal a um dado outro vetor. Tá bom? Certo. Beleza. Por isso Eu que a fiquei até questão com tá. dúvida e coloquei no GeoGebra.
Aí lá mesmo eu ficava dançando de um lado para o outro e o ângulo era sempre 90 Sempre graus. 90 graus. É como se você tivesse assim, o vetor U. Eu vou desenhar lá em cima. É como se você tivesse assim, o vetor U e um vetor que é, por exemplo, o V. E olha, nesse caso aqui, vocês concordam que o vetor V, ele é menos o vetor W? Sim. Eles têm mesma norma, mesma direção, só o sentido que é o oposto. Então, se esse aqui é o V, esse aqui de baixo é o W. Eles são ortogonais ao U, ok? Ok. Questão 6. Vamos lá, na questão 6. Nessa questão 6 foram dadas algumas informações, né? Deu a norma do vetor U, a norma do vetor V e o resultado do produto escalar de U com V. A dúvida, se eu não me engano, foi a letra C, né? Que alguém Isso. você pediu. Ok. Agora, vamos lá na matéria, então, porque eu preciso falar das propriedades do produto escalar. Aqui do produto escalar, dessa relação daqui, a gente consegue extrair algumas propriedades. São algumas informações que são sempre válidas, só a partir de algumas análises. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o vetor V e o vetor W, qual que é o ângulo de V com W? É sempre o menorzinho, é esse ângulozinho θ. E qual que é o ângulo de W com V? Entre W e V? Seria o mesmo? O mesmo. Então, o ângulo entre V e W é o mesmo ângulo entre W e V. Então, daqui, olha, o produto escalar de V com W, qual a relação dele com o produto escalar de W com V? V escalar W é igual a W escalar V. Isso, porque o ângulo é o mesmo, essas normas são números reais, então comutam, então vale a igualdade. V escalar W é igual a W escalar V. Ok. Essa outra propriedade aqui é a que a gente chama de distributividade. Como que vai valer essa igualdade aqui? O produto escalar de U com a soma de V mais W, de V por W. Vai ser U escalar V mais U escalar W. Muito bem. Isso mesmo. E o contrário também, se tivesse V mais W escalar U, seria análogo, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de distributividade. É U escalar V mais U escalar W. Essa outra aqui, alfa é um número real. O que a gente pode afirmar? Qual a igualdade que vale aqui? No vídeo, o Pedro falou assim: o alfa passeia, em qualquer lugar que ele tiver, tá certo. Então, no caso, poderia ser alfa V escalar W ou V escalar alfa Isso, W. isso mesmo. Então, o alfa, ele é um número real, ele pode passear aqui nessa continha. Então, olha só, alfa vezes o Professora, resultado de... Oi. e nesse caso também o alfa poderia ficar como alfa V escalar W? Alfa W, perdão? Aqui é o Como, alfa W aqui. Esse aqui? não, eu falo assim, alfa V, produto escalar alfa W. Ah, não. Aí não. Porque isso aqui já é igual aplicando essa. Tipo assim, olha. Se você olhar essa primeira aqui, quando o alfa está multiplicado por V, ele pode passar para fora. Se você for olhar a segunda igualdade, como o alfa tá multiplicando pelo W, ele pode passar para fora. Então, esse aqui, na verdade, é alfa ao quadrado V escalar W. Porque multiplicou por alfa duas vezes. Tá bom? Tá bom.
Então, gente, o número real ele pode passear aí nesse cálculo do produto escalar. Isso significa que um número real vezes o produto escalar de V com W, ele é igual o produto escalar de alfa V por W, que é igual ao produto escalar de V com alfa W. Então, o número real pode passear. Beleza? E essa última aqui, observação. A gente já viu aqui em cima que V escalar V é igual a quanto? Se for ortogonal. Peraí Não, que V eu... escalar V é igual a quanto? É igual a Ah, zero. tá. É, É zero. entendi. Opa, peraí, vamos tentar. Eu acho que vocês estão querendo chegar no lugar certo, mas o V escalar V, ele pode ser escrito como a norma Ah, tá. de V ao Isso. quadrado, concordam? Aham. Então, a norma de um vetor ao quadrado é sempre um número real maior ou igual a zero. Aqui, a gente está afirmando que ela é igual a zero. Qual a conclusão que a gente tira quando a norma de um vetor é igual a zero? V é igual a Que quanto? é um ângulo de 90 graus. Mas É um vetor nulo. pode. O ângulo de 90 graus é quando os vetores são assim, né? Só que aqui os dois vetores são é o mesmo vetor. É o vetor nulo. Isso. Então, isso só vai acontecer quando V for o vetor nulo. Entenderam? É porque vocês confundiram. Não estava V escalar W igual a zero. Eu olhei Estava V rápido, eu escalar achei que V. era. Ok? Ok. Então, V escalar V dá zero somente somente se V é o vetor nulo. Tá bom? Então, beleza. Ali naquele exercício que a gente vai resolver agora, a gente vai utilizar algumas dessas propriedades. Então, vamos lá. Então, aqui na letra C, vou copiar. U mais V escalar V menos 4U. Aqui, só para eu explicar melhor, eu vou fazer, vou sumir, eu vou chamar esse vetor U mais V de W, tá bom? Então, eu vou reescrever essa coisa que a gente tem que calcular como W, produto escalar, V menos 4U. Quanto que vai dar isso? Aí, no caso, vai ser W escalar V menos W escalar 4U. Isso. Então, no lugar de U mais V, eu substituí por W. Então, aquela propriedade de distributividade ficou W escalar V, que mais? Menos W escalar 4U. Tá. Por que você não passou? Por que você passou só o menos para fora e o 4 não? À toa, né? Tá certo, tá? Eu vou colocar um mais só para dar ênfase a isso, tá bom? Mais dá, porque esse menos 4U é mais menos 4U, tá? É só para dar ênfase mesmo. Então, mais W escalar menos 4U. Tá certo, viu, Guilherme, o que você disse? Então, agora a gente tem um número real aqui, olha, multiplicando o U. O que a gente pode fazer com esse número real aqui? Menos 4. Ele pode sair daí e Pode ir para passar aqui para frente. fora, né? Ok. Então, isso aqui vai ser W escalar V menos 4W escalar U. Ok, até aqui? Ok. Então, agora a gente vai voltar com o W. Vamos substituir o W de volta, como sendo U mais V. Substituindo W como sendo U mais V. Então, fazendo essa substituição, a gente calcula o que de fato a gente quer, né? Que é U mais V escalar
V menos 4U. Então, no lugar do W aqui, a gente vai voltar como sendo U mais V. Tá bom? Aqui, olha. No início e aqui no fim. Então, vamos lá. U mais V no lugar de W. Produto escalar com V. Menos 4W, que é U mais V. Produto escalar com U. Então, agora, de novo, a gente vai aplicar a distributividade. Como que vai ficar? Vai ficar U escalar V mais Uhum. V escalar V. Isso. Então, U escalar V mais V escalar V. O que mais? Aí Menos. agora é o do outro lado, né? Vai dar Colchete. U escalar U Uhum. mais U escalar V. Isso. Que é igual a V escalar U, né? Isso. Então, a gente já sabe que V escalar U é igual a U escalar V, porque é uma propriedade, que ele é comutativo. Então, daqui a gente consegue agrupar algumas coisas. Como que fica aqui? A gente tem U escalar V e menos 4 U escalar V. Então, vai ficar menos 3 U escalar V. V escalar V, como que a gente agrupa isso? Norma de V ao quadrado. Uhum. E menos 4 U escalar U, que é igual a 4 norma U ao quadrado. Uhum. Isso. Aí agora a gente vai lá nas hipóteses do nosso enunciado. A gente sabe que a norma de U vale 2, a norma de V vale 3 e o produto escalar de U com V vale menos 1. Então, agora é só substituir. O produto escalar vale menos 1, a norma de U vale 2 e a norma de V vale 3. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 1, mais. A norma de V é 3. Então, daqui vai ficar 3 ao quadrado. Menos 4 vezes. A norma de U vale 2. 2 ao quadrado. Aí, agora é só calcular. Ok? Deixar para casa. Ok. É porque no início eu estava tentando aplicar direto, sem usar Pode. substituir por W. Só Aham. que eu não estava conseguindo fazer. Como é que ficaria o produto Olha só. escalar da soma? Eu já ia até comentar isso agora. Eu sempre faço isso, substituir o W, para vocês entenderem como que surgiu. Eu poderia já fazer direto aqui, olha. Usando a distributividade dos dois lados, poderia pegar aqui, ó. U escalar V menos 4 U escalar U. Então, tá aqui, ó. U escalar V menos 4 U escalar U. Mais V escalar V menos 4 V escalar U. Então, aqui, ó. V escalar V e menos 4 V escalar U. Ok? Dá a mesma coisa. Ok. É porque eu fui tentar fazer, só que eu não sabia se podia fazer assim ou de Dia, qualquer né? outro jeito. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se pedisse, por acaso, e se por acaso pedisse assim, calcule a norma de U menos V ao quadrado. Como resolver isso? Seria U escalar U menos V escalar V? Isso mesmo. Porque U menos V é um vetor W. A norma de W ao quadrado coincide com W escalar W, né? Então, aqui ficaria o W escalar W. Ficou claro? Sim, ficou. Aí, usando o chuveirinho aqui, como que fica? Dita para mim, U por favor. escalar U
menos U escalar V, V escalar V, menos U escalar V escalar U. Menos V escalar U, né? Isso. Isso. Aí como que a gente agrupa essa informação? Como que a gente simplifica ela? Norma de U ao quadrado menos V escalar U é igual a quanto? U escalar V, né? isso. Aqui tem menos U escalar V, menos U escalar V. Vai ficar Menos mais 2 escalar U menos escalar, 2, né? isso. E norma de V ao quadrado. Olha, isso lembra alguma coisa? Lembra. Lembra, né? Lembra o trinômio quadrado perfeito, né? Ele também é válido para vetores. Isso aí. Então, acho que deu para vocês entenderem. Não deu, pessoal, essa parte? Essas Deu manipulações sim. aqui, usando Deu. propriedade. Ok. Ops. Então, vamos lá. A gente já falou da questão dos ângulos. Lembram que a gente já analisou a classificação dos ângulos entre dois vetores de ser reto, obtuso e agudo? Então, o ângulo entre dois vetores é reto somente se o produto escalar entre eles é zero. É maior, é obtuso somente se o produto escalar é negativo. E é agudo somente se o produto escalar é positivo. Então, usando isso, a gente tem condições também de fazer esse exercício 7. Vamos lá. O que eu posso tirar de conclusão aqui? Do exercício 7. Como que a gente começa? O V é ortogonal com U e W, então o produto escalar dá zero. Isso. Então, vamos escrever isso. V é ortogonal a U, que é equivalente a afirmar que V escalar U é zero, né? E V também é ortogonal a W. O que mais que tem de informação? W é um ângulo agudo com vetor J. Isso. Então, o Ele ângulo. vai, O que a gente vai ser conclui com positivo. ele? O quê? Ele vai ser positivo. O que vai ser positivo? Deixa eu só sintetizar aqui. Cosseno do ângulo. Ou o produto escalar, que é mais O fácil produto calcular, escalar, né? isso. Então, se dois vetores têm um ângulo agudo, formam um ângulo agudo, significa que o produto escalar entre eles é positivo. Então, Então vai aqui, ser W, produto escalar J. é V, tá? É só errou É o nome. V. É positivo. Ok. Qual outra informação que a gente tem? Produto vetorial de U com W é V. O produto o quê? Vetorial. Ah, apressadinho! Ô, Glauco, tá certo. É paralelo a V, tá? Paralelo. É, porque o resultado do produto vetorial é um terceiro vetor que é ortogonal a dois outros. Então, Beleza. não necessariamente aquele, é paralelo. Vou anotar Mas vamos aqui. deixar essa matéria para a semana que vem. Beleza. Usando a matéria de agora, o que mais que a gente pode concluir aqui? Ô, Glauco, eu gosto disso, tá? Não fica tímido com isso, não. Eu consegui fazer só dessa forma, viu, Só assim, professor? né? É. A outra informação é que a norma de V é 21. Então, vamos agrupar todas essas informações que a gente tem e substituir aqui. Então, todos esses vetores que a gente está trabalhando são vetores no espaço R3. Então, o vetor V também está no espaço R3.
Aqui, só para começar essa nossa análise, vamos supor que V é um vetor qualquer, x, y, z no R3. Aí a gente quer descobrir quem são exatamente x, y e z, que pediu para determinar o vetor V. Então, se V escalar U dá zero, a gente pode substituir, né? X, Y, Z, escalar com U, que é 1, 2 e 0. O que a gente conclui daqui? Igual a zero. O que a gente conclui daqui? Que V vai ser um vetor nulo? Conta aqui para mim, ó. Calcula o produto escalar aqui. Vai dar 1x, né? X mais 2y mais 0z é igual a zero. Ok, daqui a gente conclui que o x é igual a Menos 2y. menos 2y. Ok. Então, nesse passo aqui, a gente reescreve o vetor V. Já vou colocar o menos 2y no lugar do x. Tá bom? Beleza? Ok. Beleza. Então tá. Então agora, a gente tem que V escalar W é zero. Então vamos substituir esse Vzinho aqui que a gente tem, que a gente já conhece mais sobre ele. Menos 2y, y e z, escalar com W, dá zero. O que a gente conclui daqui? Menos 4y mais e é igual a zero. Ou seja, O z vai ser 4y. beleza. Então vamos substituir. Então o Vzinho agora, a gente já sabe que o x é igual a menos 2y e o z é igual a 4y. Então, o Vzinho tem essa carinha aqui, alaranjada. Uma outra informação que a gente tem é que o produto escalar de V com J é positivo. Então, vamos substituir. O que a gente conclui daqui? 0j, y. Y é igual a zero? Que y é igual a zero. Ops, zero, igual a zero? Não. Quase que eu caí, né? Não, peraí. Qual que é o Y é produto maior escalar? do que zero. Isso. O produto escalar aqui no primeiro membro é y. Então, y é maior do que zero. Então, a gente já sabe que o vetor V, ele é menos 2y, y e 4y, onde o y é algum número que a gente precisa descobrir que é positivo. Só que a gente ainda tem essa informação, que a norma de V é igual a raiz de 21. Então, vamos substituir esse vetorzinho aqui e calcular a norma dele. Qual que é a norma? De menos 2y, y e 4y. Vai ser Vai ser menos a menos 2y raiz. quadrado. Ah, A raiz de menos 2y ao quadrado, mais y ao quadrado e mais 4y ao quadrado. e agora? O que eu faço com essa igualdade? Eleva ao quadrado dos dois lados. Eleva ao quadrado os dois membros. E quanto que fica aqui dentro dessa primeira raiz? Que número que é esse aqui? Vai dar 21. Y ao quadrado. 21, y ao quadrado é igual a 21. Ou seja, dessa relação daqui, a gente tem que o y é igual a 1 ou y é igual a menos 1. Só que a gente já sabe que o y tem que ser positivo. Então, o que nos resta é o y igual a 1. Portanto, quanto que vale o vetor V? Quem é o vetor V?
Vai ser -2, 1 e 4. Isso. Basta substituir o y aqui. O y é igual a 1 nessa relação, né? Prontinho. Pura interpretação utilizando propriedades, né, gente? Essa questão. É, verdade. É o tipo de coisa, assim, que eu penso. Que depois que você vê usando alguma vez, nas próximas vezes você já pensa em querer usar também, né? É, verdade. Vamos lá, questão 9. Então, foi dado um triângulo que tem vértices A, B e C e pediu para calcular a altura relativa, a altura desse triângulo relativa à base BC. Então, vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. Peraí. Eu vou fazer ele. Nossa. É difícil hoje. Finge que é um triângulo relativo à base BC. Então, vamos assumir que esse aqui é o B e esse é o C. E esse é o A. E aí, como que a gente faz utilizando técnicas vetoriais para analisar como a gente calcular a altura desse triângulo relativo à base BC? Tem que usar a projeção. Projeção de quem que a gente vai A gente vai utilizar usar aqui? a projeção do BA no BC. Aí Isso. vai dar a reta, que vai ser a altura. Aí a gente faz BA menos a projeção de BA em BC. Você já sabe tudo. É isso mesmo. Certinho. Então, aqui, ó, a gente tem esse vetor BA. Nós vamos projetar o BA na direção do vetor BC. Então, a projeção de BA sobre BC vai nos dar esse vetorzinho aqui, ó. Projeção de BA sobre BC. E, então, a medida desse segmentinho roxo aqui é que é a altura, né? Só que eu vou considerar aqui esse segmento, vou atribuir um sentido para ele. Ele vai virar um vetor, eu vou chamar de vetor H. A altura, no caso, vai ser a norma desse vetor H, concordam? Sim. Beleza. E como que a gente faz para calcular quem vai ser esse vetor H, neste caso? Nesse caso, acho que a gente pode ver que esse projeção mais o H vai dar o BA. Uhum. Então, nós temos que a projeção de BA sobre BC, que é o vetor azul. Então, o vetor azul mais o vetor roxo resulta, pela soma de vetores, no vetor verde, que é o BA. Aí, daqui a gente consegue isolar o vetor H. Então, o H, o vetor H, ele vai ser o BA menos a projeção de BA na direção de BC. E é isso. E aí a altura que a gente procura é a norma desse vetor H. Vocês querem que façam a conta ou era só isso a dúvida? Quem que pediu esse? Foi eu, professora. Só assim já ajudou, já. Já ajudou? Eu Já acho que ajudou. eu vou fazer o cálculo da projeção só para a gente praticar, tá bom? Ops, e aqui Ok. eu também escrevi errado. É BA. Então, só para praticar,
vamos calcular a projeção de BA sobre BC. Então, para isso, a gente precisa das componentes dos vetores BA e BC. Quais são as componentes do vetor BA? Vai ser B. Não, como é que é? A menos B. Uhum. B. Como que vai ficar? 2, 1 e menos 2. E o BC? Então, é C menos C B. menos B. Isso. Como que fica? 3, menos 2 e menos 1. Ótimo. Agora, vamos calcular a projeção de BA na direção de BC. Vou fazer essa questão quase toda com vocês. Vai dar quanto? Então, toda vez que a gente projeta um vetor na direção de outro, a gente faz o produto escalar entre eles, dividido pela norma do vetor de baixo ao quadrado. Não pode esquecer esse ao quadrado. Mas esse aqui é um número real. Esse vai ser o número real na direção do vetor de baixo. Então, para isso, a gente precisa calcular BA escalar BC. Quanto que dá o BA escalar BC? Vai dar 6. 6 menos 2 e menos 2. 6 menos 2 menos... Eu errei algum sinal aqui em algum momento? Não, né? Menos 1 não tá certo. Isso mesmo. É ali Errei. 3, o menos 2 e menos 1. Aqui é menos 1. Porque eu tinha feito essa conta na aula passada, eu tinha dado 6, por isso que eu suspeitei. Então, deu 6, né? O produto escalar. Qual que é a norma do vetor BC? Raiz quadrada. De 9 Uhum, mais 4 e 1. uhum. Então, dá raiz quadrada de 14, né? Isso. Então, substituindo aqui, então vai ficar 6 dividido. A norma de BC ao quadrado é raiz de 14 ao quadrado. Então, Vai dar dá 14. 14. Então, é esse número na direção do vetor BC. 6 sobre 14 é 3 sétimos. A gente pode reescrever isso. 9 sétimos, menos 6 sétimos e menos 3 sétimos. Então, esse é o vetor projeção de BA sobre BC. Ok? Ok. Ok. Beleza. Aí, a altura, o vetor que eu chamei de H, ele é o BA menos essa projeção. Aí, gente, é só substituir. Pega esse BA menos esse cálculo da projeção, aí acha um vetor. Aí a altura vai ser a norma desse resultado. Ok? Ok. Ok. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, as minhas eram só essas mesmo. Uhum. Alguém tem mais dúvida? Professor, eu tenho algumas dúvidas. Pode perguntar. Eu deixei de fazer algumas aqui, eu só vou conferir quais são. Só um minuto. Tá bom.
Professor, enquanto o colega não vai te respondendo, eu queria saber se você tem uma previsão de quando você vai lançar o resultado da primeira prova? Ah, é ótima pergunta. Vou começar a corrigir amanhã e sexta. Eu vou me concentrar amanhã e sexta exclusivamente para isso. Porque até o momento, gente, eu estava produzindo as questões para o teste. E eu preciso produzir, tipo assim, 100 de cada, para não ter repetição, igual eu falei no início da aula. Por isso que eu não consegui começar a correção, tá? Mas eu vou começar amanhã. Aí eu acho que até sexta eu termino. Se Deus quiser. Jane, Oi. a 12, questão 12. A questão 12, Ok, a 12. Vamos lá. Então, na questão 12, ela é, tipo assim, um agrupamento de muitas coisas que a gente já fez. Ela é uma boa questão para a gente discutir mesmo nesse encontro 5. Foram dados 3 pontos, A, B e C, e pediu na letra A para mostrar que A, B e C são vértices de um triângulo retângulo. O que significa ser um triângulo retângulo? Tem um ângulo de 90 graus entre É um dois isso. lados. E aí, então, A, B e C são vértices de um triângulo retângulo. Então, significa que tem dois vetores aqui, com ponto inicial e final em A, B e C, tem dois vetores ortogonais. Concordam? Sim. Aí é essa a pergunta. Eu já coloquei essa questão numa prova e eu fiquei morrendo de raiva, porque as pessoas utilizaram o teorema de Pitágoras aqui, em vez de utilizar produto escalar. Aí, então, eu já vou perguntar, utilizando vetores e produto escalar, como que a gente faz para verificar isso? A gente tem que verificar se dois vetores são ortogonais. Produto Isso. escalar dá zero. Gente, eu tô gravando essa aula? Pelo menos aqui tá. Tô. Ai, que susto. Eu já tinha esquecido. Então, a gente tem que tem que descobrir quais são os dois vetores ortogonais, né? Então, a gente precisa calcular, encontrar as componentes dos vetores AB, AC e CB, tá? E calcular o produto escalar entre eles, né? E verificar qual produto escalar que dá zero. Então, vamos lá. Quais são os componentes do vetor AB? Gente, vocês observam que sempre eu escrevo as coordenadas dos pontos tudo bonitinho? Uhum. Na prova, eu desejo que vocês façam assim, para eu saber que vocês não estão colando, que vocês estão fazendo as continhas direitinho, tá? Então, quanto que dá aqui? Certo. Vai dar 4 menos 3 é 1. 3 e menos 2. Uhum. As componentes do vetor AC. a 5, 0 e 1. Né? Isso. Aqui é 1 menos 0, né? E menos 1, menos 2, menos 3, certo? Certo. Ok. E agora vamos calcular aqui o produto. Quanto que dá esse produto escalar? De AB. Vamos calcular aqui de uma vez. Vai que é aqui. AB escalar AC. Quanto que dá? 5 e menos 3. Vai dar 5 mais 3
mais 5. Mais 6, isso. Então é diferente de zero. Então, o ângulo reto, tipo assim, se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, AB e C, produto escalar de AB com AC é diferente de zero. Então, não é o ângulo reto não é em A, ok? Ok. Beleza, vamos calcular agora o BC. Então, é C menos B. Então, C é 8, 1 menos 1, menos 4, 3 e 0. 8 menos 4, 1 menos 3, menos 1 menos 0. Isso. Qual que vocês querem calcular agora? Pode ser AC e BC. Então, vamos lá. AC escalar BC. Então, o AC vale 5, 1 menos 3, e o BC vale 4 menos 2 menos 1. Então, esse produto escalar deu 20 menos 2 mais 3. Também é diferente de zero, né? E agora, o que a gente pode calcular? AB e BC. AB escalar com BC. Então, o AB vale 1, 3 menos 2, e o BC, 4 menos 2 menos 1. Então, quanto que dá aqui? 4 mais menos 8. Não, 6. Uhum. E mais 2. De fato, deu zero, né? Então, a gente tem que o vetor AB é ortogonal ao vetor BC. Onde está o ângulo reto? Em qual vértice? É no B? No B. Então, olha só. Tá aqui no B. Se eu chamar esse pontinho aqui de C e esse aqui de A, o que a gente fez foi que o vetor AB, que é esse aqui para baixo, é ortogonal a esse vetor BC. Poderia ter calculado BA é ortogonal a BC. Tanto faz, né? Aqui. Então, o ângulo reto está em B. Ok? Ok. Então, beleza. A gente já tem que esses 3 pontos determinam vértices de um triângulo. A gente já sabe que o ângulo reto está em B. Aí pediu para determinar o ponto D, de modo que A, B, C e D sejam vértices consecutivos de um paralelogramo. E aí? Então, eu quero que A, B, C e D sejam vértices consecutivos de um paralelogramo. Nesse caso em particular, o paralelogramo é um retângulo, porque a gente já sabe que em B existe um ângulo reto. Mas poderíamos, por exemplo, poderíamos ter uma situação assim também. A, B, C. Aí a gente teria que encontrar um ponto D aqui. Ok? Ok. Então, utilizando essa linguagem vetorial, como que a gente faz para determinar o ponto D? Pode pegar o vetor BC e somar com o ponto A. Muito bem. Então, a gente pode considerar que o ponto D, que é esse aqui, olha, ele pode ser dado por A mais o vetor BC. Ou poderíamos analisar BC é igual a AD.
A partir dessa relação, a gente também consegue. A gente, tipo assim, A, B, C e D são pontos no R3, certo? Então, ponto D também é um ponto no R3. Aí, para esse caso aqui que o Guilherme deu a dica, é uma resposta diretíssima, porque a gente substitui as coordenadas de A, que são 302, mais as coordenadas do vetor BC, que a gente já calculou, que é 4 menos 2 e menos 1. Então, calculando aqui, dá quanto? O D? 7 menos 2 e 1. E 1. Ok, esse aqui são as coordenadas, essas são as coordenadas do ponto D. Uma outra dica seria analisar o paralelismo dos lados opostos. Então, eu poderia fazer BC é um vetor igual a AD. Na verdade, é a mesma coisa, né? Porque AD é D menos A. Então, BC é igual a D menos A. Daqui a gente conclui que D é igual a A mais BC. Dá a mesma coisa. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Beleza. Então tá. Na letra C, pediu para calcular a projeção de BA sobre BC. Vou tirar aqui. Vou copiar aqui de novo. Só de bater o olho, sem calcular, quanto que dá? 0. Que são ortogonais. Isso, Aí a projeção é o vetor nulo, né? Que seria é só o isso pontinho. mesmo. Então, na letra C, pediu a projeção de BA sobre BC. Vou tentar tirar essa setinha. Isso. Então, o vetor BA, a gente já sabe que ele é ortogonal a BC. A projeção de BA sobre BC, só lembrando das fórmulas, é BA escalar BC dividido pela norma de BC ao quadrado na direção do vetor BC. Como BA é ortogonal a BC, o produto escalar entre eles é zero, neste caso. Então, por isso que dá zero. Ok? Ok. E qual é a altura do paralelogramo ABCD relativa à base AB? Qual que é a altura desse paralelogramo? Nesse caso, vai ser a norma de AB. É, a norma de AB, porque ele é um retângulo, né? Nem teve graça. Eu fico com raiva dessa questão. Tinha que ser um que não é triângulo retângulo. Mas é Aí, isso. se não fosse, ia ser igual àquela questão anterior do triângulo, né? Tinha que calcular a É, altura. a projeção e fazer Isso. as somas vetoriais. Isso mesmo. Gente, bora fazer o quiz dessa semana para vocês treinarem para o teste? Bora. Espera aí que eu vou colocar o link aqui para vocês. Só um minutinho, tá, gente? Que deu uma travadinha aqui para variar. Tá. Tá devagar, mas tá indo. Foi. Pessoal, vocês estão se sentindo seguros quanto a esse conteúdo? Pelo que eu fiz da lista, até que sim. Aí chega na prova e 0. Não, sacanagem. Mas eu sempre sou assim, às vezes eu entendo o conteúdo, aí chega na prova, a ansiedade avacalha tudo. Que sacanagem. Acho que teve um quiz que foi assim, não foi? Foi, é porque eu começo a ficar sob pressão, aí eu não consigo pensar direito, aí vai, eu erro tudo.
Exatamente isso que eu ia falar, é a pressão. É igual o quiz também. É muita pressão porque você fica vendo o tempo passando assim. Nossa, fazer as coisas sob pressão é muito ruim. Ô, gente, eu sei A última exatamente o prova que foi vocês estão assim, a última falando. questão. Eu não Pode falar. consegui responder por causa disso. O Ai, tempo estava curto, aí eu já não estava conseguindo nem pensar direito. Aí acabou a prova, eu consegui resolver o negócio. sacanagem. O problema também é que eu fico querendo conferir a que eu fiz, eu quero tirar a prova para ver se está certo. Aí não dá tempo de tirar a prova e fazer todas, né? Em Gavi, uma dica muito grande é essa de aplicar as propriedades, porque elas resumem bastante, né, o tempo. Verdade. Teve uma vez que o Luciano é um professor, e ele também está dando Gavi. E a gente troca esses quiz, eu faço, peço para ele conferir, ver se o tempo está de acordo e tal. Aí um dia ele fez um quiz, sempre a gente tem errinho de digitação, né? Ele fez um quiz e falou: Jane, confere aí para mim se as questões estão ok, se o tempo está adequado. Ou eu errei, tipo, 4 questões de 10. E eu fiquei numa vergonha, né? Eu falei, nossa, eu tô ensinando isso, meus alunos estão errando. Aí depois, quando eu fui conferir com ele, eu tô assim, ó, errou de digitação nisso, errou isso, errou aquilo. Mas eu fiquei super tensa com o tempo e com os meus erros também. No fim, todos tinham algum errinho de escrita, mas eu me senti super pressionada. Comigo acontece é sempre isso. Iniciei, tá? O quiz.
Ô, Jane, Oi. você tinha perguntado como que a gente estava em relação ao conteúdo, às listas. Eu tenho muitas dúvidas quando tem questões que usam as propriedades. E essas questões eu sempre tenho dificuldade de avançar ela. Tava. Uhum. Você conseguiu acompanhar a resolução de algumas dessas questões hoje, Glauco? Sim, acompanhei todas e ela, pelo menos esse acompanhamento me dá Deu um para pouco mais entender? de tranquilidade para seguir e fazer sozinho, né? Uhum. A minha dica, Glauco, por isso que eu estou pedindo para fazer o mapa mental e sempre pedindo para escrever as propriedades, para tê-las ali em um lugar concentrado. E é o tipo de coisa assim que é prática, sabe? A partir do momento que você vê um certo uso dela, na próxima vez você já tenta aplicar, sabe? Certo, beleza. A primeira lista eu tinha feito um mapa mental, até uma folha grande, assim, daquelas tipo de, como se fosse uma folha de cartolina, mas eu vou fazer Sei. dessa vez de Ah, novo. sim, porque ajuda. A intenção do mapa é só ajudar mesmo, tá? Não é dar trabalho só, não. E, Beleza. Glauco, sempre que tiver dúvida, manda no Telegram. Tem muita gente mandando no privado no Telegram. Eu respondo numa boa, fico feliz, porque eu acho que eu também ficaria tímida. Mas eu acho legal quando manda no grupo, porque ajuda muita gente de uma vez, né? Ajuda a turma toda. Uhum, sim, certamente. Eu vou conseguir entrar um pouco no ritmo e aí eu passo também a participar mais também, professora. Beleza? Gostei. Isso Valeu, aí. obrigadão. De nada. Gente, o teste, o quiz aqui está finalizando, tá? Tô achando a porcentagem de acerto muito baixa, olha, 37% só de acerto, no Eu errei duas geral. por falta de atenção. É, que era para marcar mais de uma, tipo assim? Não, é porque tinha uma que pedia, se não me engano, até que a gente viu a altura relativa. Aí tinha Uhum. uma questão que era sem a norma e com a norma. Eu vi sem a norma é essa. Aí na hora que eu marquei, eu vi que tinha a norma do lado. Aí eu esqueci. Ah, sacanagem. Ô, professor, Oi. no teste também vai ter questão que vai ser mais de uma alternativa? Sim, e todas elas são marque as possíveis, indica no enunciado. Tem pouquíssimas, na verdade. A grande maioria é uma alternativa só, mas existem algumas que têm mais de uma. Tá bom. Mas todas estão indicando o plural ou essa possibilidade no enunciado. Dá para saber quando é mais de uma também, porque é quadradinhos. Uhum, É uma isso só, é mesmo. linha. Então, quando for quadradinho de marcar, você pode saber que é mais de uma. Bem observado, Thaís. Eu queria perguntar, peraí, que eu esqueci, peraí. Não, eu não ia perguntar, não, eu ia te falar se você poderia dar, tipo assim, o quiz sempre na semana seguinte, no início, sabe? Igual você fez esse outro. Uhum, Você viu que foi bem melhor, porque, querendo ou não, muita gente ainda não estudou uhum. tudo. Aí, quando chega na semana que vem, como você dependeu daquele conhecimento para fazer a lista, ou fazer um teste, ou fazer qualquer outra coisa, provavelmente mais pessoas, né, vão ter estudado o conteúdo. Então, eu acho que vai estar vai ser melhor assim, o O resultado. pessoal vai estar mais preparado, né? Isso, eu acho. Ok, pode ser. Eu acho bom e ruim, porque o quiz eu acho que dá uma movimentadinha na aula também. Mas não tem problema, né? É só passar por essa movimentação para o início. Ok. Todo mundo de acordo? Ou vocês querem os dois, ou querem só? Como que é? Por mim, pode ser dessa forma também. Tá bom. Então tá, combinado. Então eu vou repetir esse quiz no início da aula da semana que vem, tá? A Professor, grande. Oi. sugestão de prova, você aceita alguma? Como assim?
Sugestão de método de aplicação de prova, por exemplo. Sim, aceito. Sim. É porque, por exemplo, Pode- eu achei um método muito interessante, foi o professor de cálculo 1 do semestre passado, o jeito que ele aplicou. Ele tinha Uhum. metodologia de passar um trabalho escrito e ele fazia uma entrevista em cima do trabalho, de como a gente... É o Jonatas. Não, o Éden. Aqui, o Éden trabalha com o Jonas. A entrevista eu não me dei bem com ela. Por quê? Porque demanda muito tempo. Tipo assim, cálculo, eu não sei se é só lançar um limite e ele consegue avaliar. Em Gávea, eu achei muito complicado. Eu já testei isso em 2 semestres e eu tive muitíssima dificuldade com isso, de entrevista. Eu achei que foi desgastante para mim e para os alunos, sabe? A professora que me deu cálculo também, ela fazia assim. Eu não gostei, não. Na verdade, ela não dava entrevista, mas ela dava a prova. Como é que fala? Prova oral. É muito pressão. Eu fico mais pressionada ainda. Fico muito nervosa. Me sai bem, mas mesmo assim. Ela fala assim que desse jeito os alunos estudam mais. Porque aí não tem como colar, não tem como fazer nada. Só que é muita pressão. Às vezes você vai mal, não porque você não sabe, mas porque Pela atenção. Eu ia tirar 0. Gente, eu tive uma experiência muito ruim, porque primeiro eu dei uma entrevista individual. Você imagina, 15 minutos para cada aluno de todas as turmas. Foi mais do que uma semana. Então, eu fiquei cansada psicologicamente, que era o dia inteiro ali entrevistando as mesmas coisas. O aluno que eu perguntava, quais são os componentes do vetor AB? Aí ele errava, não, pera, professora, peraí. Tipo assim, foi tenso, porque eu quase assim, é assim, e não dava, sabe? Aí, depois eu resolvi fazer em grupo. Aí, quando o grupo era dinâmico, tinha uma pessoa que dominava, o outro ia pegando carona, ok, foi legal. Mas quando tinha uma pessoa que não sabia nada, ela ficava super constrangida. E aí eu também fico constrangida, eu me coloco no lugar, sabe? Eu achava difícil por isso. Enfim, essa coisa de entrevista, desculpa, Richard, mas eu acho que é uma sugestão. Eu escutei com muito boa vontade, mas é porque eu passei por isso e não foi uma experiência boa. Tá bom? Não, tá certo, assim, nem tudo que é aplicável a um é a outro, mas É, é só uma metodologia que eu achei interessante. Tipo, eu particularmente eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tipo assim, uhum, eu domino o assunto, mas chega na hora eu travo também. Só que aí começou a me despertar sobre, tipo assim, melhorar, controlar a ansiedade, saber dominar esse equilíbrio, eu achei interessante. interessante. É por isso que veio a sugestão. Interessante. O Éden, ele dava o trabalho e fazia o quê? Ele dava o trabalho. Tipo assim, era o grupo, fazia o trabalho. Então, ele, na hora da entrevista, ele sorteava. Então, teoricamente, você tinha que saber a prova inteira, Toda. dominar a Uhum. prova inteira. Aí, tipo assim, ele sorteava a questão, por exemplo, a questão 1. Ele falou assim, Richard, me explica como que você desenvolveu, qual foi o raciocínio que você desenvolveu em cima da questão 1. Era uma entrevista em grupo? Era em grupo, mas aí cada um ficava com uma questão sorteada. Uhum. Aí, por exemplo, eu começava a falar as técnicas que eu usei, o raciocínio que eu usei, aí ele perguntava, mas por que que você utilizou essa técnica? Qual o intuito dessa técnica? Aí ele ia abordando, tipo, instigando a gente para, tipo assim, Uhum. por que que você derivou? Qual que é o sentido de derivar? Aí você Uhum. respondia ele, é para você achar Uhum. uma taxa de variação e tal. Aí ele ia falar, não, então beleza. Aí se ele via que se você estava realmente dominando o assunto, ele nem perguntava muita coisa, não. Aham. Geralmente é assim. E você já participou de algum grupo que tinha alguém que não tinha feito nada ou sempre foi bom assim? Não, sim, meu grupo acontecia às vezes de um ou outro não fazer. Aí, tipo assim, tipo, o professor, ele via que o aluno começava a gaguejar, aí ele dava uma ajudada, aí ele ia ajudando até ver até que ponto que o aluno também sabia, se era nervosismo ou se não era, se realmente ele não estava estudando e nem tinha feito. Uhum. Entendi. É. Ai, gente, a entrevista para mim foi muito ruim. Eu vou conversar com o Éden, vou escutá-lo, tá?
tá? Tá Aí bom. depois eu até te dou um feedback, um retorno. Ok. Então tá, pessoal. Então semana que vem eu vou repetir esse quiz. Hoje ele foi bem fraquinho, né? Foi 39% de acerto só. Espero que semana que vem esteja melhor. E podem mandar, como sempre, coisas no Telegram. E o teste vai ser nesse nível, assim, mais ou menos, do quiz. Tá bom? Ok. Tá certo, professor. Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês e bons estudos. Boa noite, Boa noite professor. também, professor. Tchau, tchau. Tchau.